São Paulo, setembro de 2003. Caro irmão Fedeli, seu problema é querer viver ainda no século passado. Devo lhe lembrar que, após o Concílio de Trento, já saiu outro, chama-se Concílio Vaticano II. Procure aprofundar-se um pouco sobre este último, pois é algo mais atual. Quem vive de passado é museu. E quanto à excomunhão, já não consigo mais dormir por causa da sua ameaça. Mas vou esclarecer o que quis dizer. Na minha humilde opinião, acho sim que se as missas fossem celebradas em latim, seria realmente muito prejudicial à Igreja para os nossos tempos. Quero dizer que não sou contra, pois aceito todas as decisões da Santa Madre Igreja, e certamente não seria diferente neste caso. Mas e quanto àquelas pessoas que não possuem um certo aprofundamento de fé? Aceitar as decisões da Igreja, para quem já a ama, como eu, é simples. Sinceramente, eu acharia até mais bonita a missa em latim, mas não penso só em mim, mas em todas as demais pessoas pobres que não tiveram acesso a sequer um pouco mais de cultura. Já para o nobre irmão, já se torna um pouco mais difícil aceitar as decisões da Igreja. E só mais uma coisa, caro irmão Fedeli. Já gastamos tanto tempo digitando e-mails e até agora o nobre senhor não respondeu qual a opinião da Igreja em relação à RCC. E além de tudo, sem querer fazer papel de acusador, mas me lembro que o senhor havia escrito que meu e-mail estava publicado em seu site, porém não é verdade. Mentir é pecado. Ó grande biblicista, estudioso, teólogo, filósofo, etc., Orlando Fedeli. O senhor também me cita em seu e-mail o grande São Francisco de Assis. O senhor já pensou se São Francisco chegasse hoje para o senhor e falasse que estava em frente a um grande crucifixo e o Cristo, que nele estava pregado, lhe disse algo? O senhor o chamaria, no mínimo, de herege, de profanador e o ameaçaria de excomunhão. E se o frei Maceu viesse ao seu encontro falando que havia tido uma visão de um trono cheio de pedras e esmeraldas no céu e que Jesus lhe havia dito que esse trono um dia pertenceu a Lúcifer, que o perdeu pela soberba, e que o herdeiro desse trono seria Francisco, que o tinha direito por sua humildade? Acho que o senhor seria capaz de fazer uma fogueira e colocar Frei Maceu dentro dela. Compare bem, caro irmão Orlando, e verá que o que a RCC prega é que as pessoas, seguindo retamente todos os mandamentos, fazendo jejum, procurando fazer o bem aos pobres e necessitados, convertendo os alcoólatras e drogados e, acima de tudo, procurando ter uma vida de oração, eles serão santos. Compare bem, caro irmão Orlando, e verá que o que a RCC prega é que as pessoas devem seguir retamente todos os mandamentos, fazer jejum, procurar fazer o bem aos pobres e necessitados, converter os alcoólatras e drogados e, acima de tudo, procurar ter uma vida de oração. Veja, irmão Orlando, quanta semelhança! A única coisa que nós almejamos para todos é a santidade. A mesma de Francisco, de Teresa d'Ávila, de Agostinho e de tantos outros. E não me venha dizer que querer isso é errado, pois sei que Deus nos ama igualmente a esses santos. É uma pena que seus leitores ficaram somente com o pensamento errôneo da RCC que o senhor prega. É uma pena, senhor Orlando, pois reconhecemos que, sendo um movimento da Igreja, o movimento RCC também é santo e pecador. Porém, deu seu braço a torcer para as grandes obras boas que dele tem se visto ultimamente. A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima. Muito fora do tempo, salve Maria. Você diz que eu vivo no século passado, que foi o século XX, e vem defender o Vaticano II, que foi exatamente do século passado. Que confusão a sua. Já estamos noutro século, meu caro Aggiornato. O Vaticano II defendeu o aggiornamento, isto é, a atualização. Ora, o Vaticano II já deixou há muito tempo de ser atual. Ele não é mais um jovenzinho. Ele já tem seus 38 anos bem madurões. E mais, ele envelheceu cedo, está já sem fôlego e tossindo em cada ladeira da história. O Vaticano II é do século passado.
Por que você não se atualiza, meu caro? Acerte seu relógio, que já estamos em Tertium Millennium e Neutem, ainda que com Bin Laden e torres explodindo. E saiba que museu não vive. Museu é edifício que contém coisas mortas ou deslocadas. Museu não é ser vivo. Aliás, não gosto de museus. Quanto a estudar o Vaticano II, foi o que fiz em meu trabalho respondendo ao Instituto Paulo VI de Brescia, provando que o Vaticano II foi um concílio modernista. Queira, por favor, consultar o que já estudei antes de me mandar estudar. Esse estudo meu está no site Montfort e se intitula Autodemolição da Igreja promovida pelas doutrinas modernistas do Vaticano II. Resposta ao Instituto Paulo VI de Brescia. Leia-o, você vai chiar de raiva, mas lhe fará bem. E se você aceita mesmo todas as decisões da Igreja, deveria aceitar a condenação da tese de que as missas só devem ser rezadas em vernáculo, pois o Concílio de Trento excomungou essa tese. E não adianta você dormir sobre essa excomunhão, debochando dela e do Concílio de Trento. Isso só prova que você é quem mente, quando afirma que aceita todas as decisões da Igreja. Quanto à publicação de suas cartas, dei ordem expressa para que elas saíssem no site Montfort. Se ainda não saíram, foi porque há centenas de cartas a serem formatadas. Mas acabo de dar ordem para que suas preciosas cartas saiam já na próxima atualização. Fique sossegado que não minto. Quanto à missa ser mais estendida em português do que em latim, pedi-lhe que me explicasse por que foi trocado Dominus Deus Sabaoth, Senhor dos Exércitos, por Senhor do Universo. Procure o dicionário ou procure o padre para explicar o que quer dizer isso em português. Explique-me ainda se o pão é fruto da terra e do trabalho do homem, porque no Pai Nosso se pede a Deus o pão de cada dia. Se o pão é feito da terra e do trabalho do homem, ele não precisaria ser pedido a Deus. Quanto a São Francisco e a Frei Maceu, creio que você leu isso na tradução portuguesa do livro I Fioretti, que conta fatos lendários atribuídos a São Francisco. Pois então, meu caro, eu aconselho a estudar o que foram os hereges espirituais e dolcinianos, que pretendiam seguir São Francisco tal como você, e foram condenados pela Igreja. E saiba, meu caro, se não respondi qual a opinião da Igreja sobre a RCC, é porque a Igreja não tem opiniões. A Igreja ensina verdades. Quem tem opinião é intelectual e, muitas vezes, o serviço meteorológico. Mas para você, que entende português, opinião e verdade são a mesma coisa. Finalmente, em sua presunçosa carta você me diz: e não me venha dizer que querer isso é errado, pois sei que Deus nos ama igualmente a esses santos. Pois também essa sua pobre frase está errada. Deus nos ama infinitamente, mas não igualmente. Como você entende bem português, dispenso-me de explicar a diferença. Mas saiba que, embora você seja um grande imitador de São Francisco, apesar de todo o bem que você faz com a RCC, você certamente não estará num trono igual ao de São Francisco. Sua humildade, caro teimoso, exigirá que Deus lhe dê um trono muito mais largo, mais fofo e mais rico que o de São Francisco. Jamais um trono igual ao dele. Porém, sinto que eu jamais serei seu devoto. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.